Antes de fazer a minha primeira incorporação imobiliária, que é esse prédio aqui que vocês estão vendo aqui, não é? A incorporação imobiliária, eu já tinha feito alguns empreendimentos imobiliários. Qual é a diferença entre um empreendimento imobiliário e a incorporação imobiliária? Tem uma diferença muito grande. A incorporação é quando você faz um projeto, registra no cartório e você vende antes ou durante a construção. Foi o que aconteceu com esse prédio. Os outros prédios que eu já tinha feito antes, eu fazia para vender com recursos próprios, não é? Então, assim, nesse caso específico, eu fiz a questão de, vamos dizer assim, de providenciar um terreno. Eu não segui a minha regra básica de só comprar o terreno depois que eu fizesse a viabilidade econômica. Então, primeiro eu comprei o terreno, depois eu fiz a viabilidade econômica, nesse caso específico, tá? Porque eu já sabia o potencial dele em função da pesquisa que eu tinha feito de mercado aqui no entorno. Então, quando eu fiz a pesquisa de mercado e vi alguns empreendimentos imobiliários sendo feitos por aqui, eu disse, esse é o local. Perto da cidade, perto 100 metros da praia. Então, eu comprei esse terreno na mão de um suíço. Na realidade, ele não estava no Brasil. Tanto é que eu tive que mandar fazer uma tradução na escritura para que ele pudesse providenciar, regularizar a escritura. Então, houve uma tradução para que ele pudesse assinar lá na Suíça, mandar para mim aqui para pudesse regularizar. Na realidade, eu resolvi investir nessa cidade para auxiliar uma pessoa da família que estava precisando de, vamos dizer assim, de um trabalho durante um determinado tempo. E por isso, eu procurei unir o útil ao agradável. Eu estava querendo fazer uma incorporação imobiliária, não é? Já tinha feito alguns empreendimentos, como eu já falei, e eu procurei essa pessoa e eu fiz um acordo para que a gente fizesse, ela me desse um auxílio para que eu fizesse essa incorporação imobiliária aqui. Inicialmente eu usei recursos próprios. Na realidade, eu quis usar recursos próprios até, vamos dizer assim, a finalização da estrutura e fechamento do prédio. Por quê? Porque se eu vendesse muito antes de ele ter, vamos dizer assim, o corpo propriamente executado, eu poderia encontrar um valor razoavelmente, vamos dizer assim, não que eu queria por metro quadrado, já que eu estava vendendo um imóvel a vender, uma promessa. E quando eu pensei o seguinte, se eu investir um recurso próprio nisso aqui, o que é que eu posso fazer? Eu posso conseguir um preço melhor. Então foi o que eu fiz. Eu deixei para vender as unidades habitacionais, depois que eu estava com a estrutura e todo o fechamento pronto, iniciando a argamassa de revestimento, aí eu soltei no mercado. Eu não fiz stand de vendas. Eu preferi contratar um escritório de nome na época aqui, pessoas que conheciam muita gente na cidade, é uma cidade pequena. Fiz alguns panfletos, ali passou uma pista, né, ali de acesso à cidade, então eu fiz alguns panfletos, botei algumas pessoas para poder passar a panfletagem, né? O meu contato era a imobiliária, quem quisesse comprar tinha que ir na imobiliária. Eu evitei gastar com stand de vendas, não comprei, né? Na realidade, o material para fazer stand de venda, não gastei com isso aí. Na obra eu fiz uma estrutura muito simples de administração enxuta, relativamente enxuta. E na realidade eu vendi quase tudo antes de concluir a edificação imobiliária. Então ficaram 2 apartamentos que coincidiu com uma crise na época, né, que aqueles 2 apartamentos me deram mais trabalho para vender, mas os 14 apartamentos que foram vendidos inicialmente já tinham pago todas as despesas que eu tive para executar o empreendimento e me reembolsar do meu lucro propriamente dito. E os 2 apartamentos ficaram, vamos dizer assim, como um valor de reserva que mais adiante eu consegui vender, e para mim o empreendimento foi um sucesso absoluto em termos tanto de planejamento, como de execução, como de recebimento financeiro pelo trabalho feito com a incorporação imobiliária. Esse empreendimento, não tem elevador, né? Vocês estão vendo, são 4 andares, embaixo são 2 apartamentos, não é? Ele tem o primeiro e o segundo pavimento, que são 6 apartamentos por andar. Em cima eu fiz os 2 apartamentos de cobertura,
né? Essa cobertura, a gente usa esse artifício de apartamento de cobertura e no térreo, apartamento com quintal, que são áreas que a gente agrega valor ao imóvel, né? A partir do momento que eu faço uma cobertura e parte do que seria o telhado, eu tiro aquilo ali e faço uma área, uma área de anexo, o apartamento fica mais caro, porque eu vendo aquela área ali também como área equivalente do apartamento. Então é um prédio muito simples, com acabamentos, mas eu procurei fazer ele amplo, são 2 quartos com uma suíte, um banheiro, né? E um American Bar, uma cozinha americana, daquela que comunica com a sala e dá um charme diferenciado, né? E eu acredito que a proximidade da praia, 100 metros da praia, foi um elemento bastante, vamos dizer assim, que diferenciou dos outros apartamentos que estavam do outro lado da pista, né? Uma outra coisa que eu fiz também para agregar valor é que, como embaixo eu utilizei tudo para garagem, praticamente a área de baixo é toda garagem, a não ser a área de acesso, né? E o que foi que eu fiz? Eu fiz lá em cima, na cobertura, eu fiz uma área comum, com uma churrasqueira, né? Uma mureta baixa, em que a pessoa pode chegar, apreciar a vista do mar, fazer um aniversário lá em cima, um aniversário de criança, uma festinha, um churrasco final de semana, né? Para poder agregar valor ao empreendimento como um todo. Praticamente o condomínio é muito baixo, porque não tem guarita para botar uma pessoa ali e ficar... É todo automatizado ele, a pessoa chega, aperta, se identifica, né? Se identifica como pessoa, a pessoa ouve lá em cima, abre o portão lá de cima, cá embaixo. E isso possibilita que o condomínio não seja uma coisa alta, o que agrega valor também, porque faz com que as pessoas não gastem tanto para morar no empreendimento. Não tem elevador para ter manutenção também, né? Então, eu vejo que a escolha foi correta. Nós escolhemos o arquiteto, na época nós tínhamos 2 arquitetos que participaram do jogo da coisa, né? Na realidade eu falei para os 2, eu digo, eu quero um projeto de cada um, vocês me dão um anteprojeto e eu vou escolher entre os 2, deixei muito claro isso aí. E um deles foi o vencedor, porque foi que me agregou maior valor ao negócio, né? Mais área construída, melhor distribuição, né? Então, depois que eu vi que aquela era a solução, eu contratei o arquiteto, né? Contratei os projetos auxiliares, eu fiz a incorporação imobiliária, registrei no cartório de imóveis, né? Comecei a obra e só mais adiante um pouquinho que eu resolvi vender. Nem tudo é acerto, né? A pessoa diz assim, poxa, fulano fez aquela coisa ali, teve sucesso em tudo. Nem tudo é do jeito que a gente pensa. O primeiro projeto desse empreendimento, os apartamentos tinham um banheiro só. Era um banheiro social para 2 quartos. O que aconteceu? Nós começamos a tentar vender e o mercado não absorveu a ideia. O corretor chegou para mim e disse, Arléo, é o seguinte, tem que botar uma suíte, porque senão o povo não compra. Tá? A suíte vai agregar valor. Então foi o que eu fiz, diminuir a área de serviço. Fiz um banheiro, que nesse caso mais um banheiro, né? E criei a suíte. Para fazer isso, é claro, você quando está fazendo a incorporação, eu não tinha vendido nenhuma unidade ainda, ficou fácil para mim, porque eu só fiz o conserto no registro da incorporação no cartório e isso possibilitou um início de venda e sucesso das vendas a partir daí. Você vê que um diferencial, um detalhe arquitetônico pode ser o resultado do sucesso ou do fracasso, ou do sucesso. Falando um pouco da obra desse empreendimento. Primeiro, a mão de obra local não é uma mão de obra muito especializada. Isso é o interior, isso aqui é o interior, não é uma capital. Não é? Eu não tinha mão de obra aqui, praticamente os bons profissionais daqui estão ligados às empresas que já trabalham aqui há muito tempo. Então, o que foi que eu fiz? Eu tive que deslocar uma equipe da capital para aqui. E isso, eu tive que providenciar uma logística, né? Uma casa para alugar, para eles ficarem, né? A administração da obra eu tive que trazer de lá também. Veio um técnico de edificações já experienciado, que trabalhava comigo, um arquiteta que veio fazer o trabalho junto com ele, né? Tocaram a obra. Essa coisa da mão de obra é uma coisa que diferencia o produto. Se você não tiver a mão de obra correta, pessoas que saibam como você trabalha, com o nível de qualidade que você tem, pode ser um problema seríssimo para você. Eu vinha aqui nessa obra, vamos dizer assim, de 15 em 15 dias, verificar o andamento dela, o que na realidade, muitas vezes eu chegava, tinha que mandar consertar algumas coisas, né, que não passavam pelo meu crivo, pela minha qualidade como profissional.
né? Então a obra, o material, muito material eu tive que comprar fora daqui, mandar vir de outros lugares, porque o mercado não tinha o material que eu queria, né? Os ensaios dos corpos de prova de concreto eu tive que levar para Salvador para poder ensaiar lá, né? A quase 500 quilômetros daqui eu carregava o caminhão com os corpos de prova, porque eu não ia fazer um prédio desse sem ensaiar corpo de prova para ver a qualidade do meu concreto, porque uma das coisas boas que eu acho que a gente tem que ter na vida é paz. E para a gente dormir tranquilo, a gente tem que fazer a coisa conforme a gente aprendeu, com técnica construtiva, seguindo todas as normas, para que você possa ficar tranquilo, não é? E você exercer bem a engenharia, se sentir bem como profissional. Então eu procurei seguir todos os ritos, nós fizemos a sondagem aqui, tem empresa de sondagem, né? O solo aqui, praticamente a água aflora no inverno, a gente teve que fazer rebaixamento de lençol freático para poder nós fazermos a fundação, que foi sapata, a fundação direta. Então a gente fazia o rebaixamento do lençol, concretava a sapata e liberava a água no dia seguinte, né? Então foi também um obstáculo que nós tivemos que vencer, né? E não é todo mundo que sabe rebaixar lençol freático para fazer com qualidade a fundação necessária para o empreendimento, né? Então eu considero que a obra foi uma boa obra, está bem construído, né? Está aí até hoje, falta um pouquinho de manutenção, porque a construtora acompanha mais de perto durante 5 anos, essa obra deve ter mais de 12, 15 anos, não sei mais quanto tempo, deve ter uns 15 anos ela. Então falta um pouquinho vamos dizer assim, de pintura. Quem souber administrar empreendimento entregue, um bom síndico, ele vai pintar o empreendimento a cada 3 anos no máximo, né? Por quê? Porque a pintura protege o empreendimento, a pintura protege contra a oxidação das ferragens, contra microfissuras, né? Então essa manutenção do imóvel, que não teve nessa, infelizmente, a gente está vendo aí que precisa muito ainda para poder ficar um empreendimento bem apresentado, né? Mas eu acredito que, como a obra foi bem feita, com algum conserto de pequenas patologias de fachada que é comum, e uma boa pintura deixa o empreendimento novo de novo. Como eu já disse, eu já tinha feito alguns empreendimentos imobiliários, muitos empreendimentos imobiliários, mas foi a minha primeira incorporação imobiliária e eu queria fazer seguindo o rito da lei para não deixar nada do lado de fora. Então, na época, e como assim hoje também, eu acho que não tem muito material escrito sobre isso aí, e não é uma matéria que as pessoas costumam gostar de ensinar, porque quem trabalha no ramo acha que se ensinar a pessoa vai ser concorrente, não é? Ou se ele trabalha numa empresa, ensina para o outro vai tomar o emprego dele. Não foi fácil para mim conseguir matéria suficiente para me qualificar como um incorporador, porque eu não gosto de fazer nada por empirismo. Eu gosto de trabalhar sabendo onde estou pisando, procurando saber quais são as normas que eu tenho que seguir e quais são as leis que eu tenho que obedecer. Então foi o que eu fiz, eu procurei cursos de incorporação imobiliária. Só tinha um que na época, eu não vou fazer propaganda dele aqui, porque hoje nós fazemos isso também. Mas só tinha um curso de uma pessoa que fazia isso aí. Eu me lembro que era caro, extremamente caro, eu passei 2 finais de semana inteiros aprendendo aquilo ali. Só depois que eu maturei aquele curso, comecei a aplicar na prática, comecei a ver que faltava muita coisa ainda que ele devia ter ensinado como curso para a gente lá, mas mesmo assim eu fui me virando, me batendo em algumas coisas, não é? Arranjando jeito de ir resolvendo. A primeira incorporação imobiliária é sempre assim, cheia de incertezas, de medo, né? de empecilhos que a gente pensa que não vai conseguir vencer, mas aí a gente vence um obstáculo, vence outro. Então não foi uma coisa fácil para mim inicialmente fazer isso aí. Talvez se eu tivesse um manual para seguir, né? Um manual de alguma coisa escrita, de alguém que já tivesse feito, eu tivesse feito com muito mais facilidade, mas não tinha. Foi desbravar mesmo na cidade do interior, como a maioria das empresas que trabalham com incorporação imobiliária no Brasil afora, trabalham por empirismo. Muitos não sabem as normas que estão seguindo, devem seguir, nem as leis que devem obedecer. Então não foi uma coisa fácil no início. Depois é claro que daí em diante as coisas ficam mais fáceis, porque a segunda você já fez a primeira, a terceira você já fez a primeira e a segunda, e aí por diante.